Bolsonaro seria um populista de direita e o presidente Lula um populista de esquerda, com arroubos autoritários. De certa maneira, são dois extremos, na minha opinião, respeitosamente, a serem evitados. Este é Sérgio Moro, que ao deixar o governo, não poupou Jair Bolsonaro de críticas e acusações. Caso também do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, exonerado por não concordar com o presidente sobre questões relacionadas ao combate à Covid-19. E o que não funcionou, para mim, claramente, eu não tenho dúvida nenhuma, foi o fato do presidente não ter se somado a esse esforço no começo, porque eu acho que o Brasil teria tido uma grande união nacional em torno de um inimigo comum, que era o coronavírus. O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? O da Justiça saiu acusando Bolsonaro de tentativa de interferência na Polícia Federal. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. Atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares. Não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Logo, Mandetta e Moro se tornaram adversários do bolsonarismo e do presidente. Uma oposição que pode até desembocar no processo eleitoral de 2022. Quem sabe juntos, na mesma chapa. A ideia, antes rechaçada por ambos, começa a tomar corpo após uma declaração do ex-ministro da Saúde à Band News TV. Luiz Henrique Mandetta cogitou uma composição com Sérgio Moro para a disputa ao Palácio do Planalto. Em 2022 eu vou estar na praça pública lutando por algo que eu acredito. Se o Democratas acreditar na mesma coisa, eu vou. Se o Democratas achar que ele quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho. Eu vou achar o caminho. Mas, na visão de Mandetta, ele deveria ser a cabeça de chapa e Moro o vice. Segundo interlocutores, o que justifica o arranjo é o fato de ele ter mais experiência política que Moro e de ter considerado inábil a forma como o ex-juiz deixou o governo. E o que eu vejo no momento é a pobreza do debate sendo diminuído a uma coisa assim. O PT fala, olha, se não votar em mim, ele fica. Aí ele fala, se não votar em mim, o PT volta. E fica um vivendo do outro, uma polarização que me parece quase combinada entre os dois. Em pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisas, Luiz Henrique Mandetta superaria o governador de São Paulo, João Dória, com 8,3% das intenções de voto. No entanto, perderia para Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Luciano Huck. Já no cenário com Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça estaria logo atrás de Bolsonaro na preferência do eleitor com 17%. Aliás, o ex-juiz já recebeu até convite para integrar o PSL, ex-partido de Bolsonaro, visando as próximas eleições presidenciais. Sérgio Moro tem desconversado sobre o desejo de disputar o Palácio do Planalto. O ex-ministro afirmou em entrevista à Rádio Guaíba que, diante dos problemas do país neste ano, não pensa em 2022. Mas, enfim, eu acho que no momento assim não tem espaço para pensar em 2022, com tantos problemas em 2020. O que eu estou buscando agora no momento é me reinserir, especialmente aí no setor privado, né, e não estou, de fato, pensando em 2022. Moro tem se limitado aos comentários no Twitter sobre os mais diversos assuntos de interesse do país, geralmente com críticas a Bolsonaro. A presença de militares no governo, em si, não é necessariamente negativa. O que é equivocado é tentar utilizar essa presença como se houvesse uma posição de força e essa posição de força pudesse ser imposta aos outros poderes. Já Luiz Henrique Mandetta, como político que é, tem usado a mídia para contestar as ações do governo federal,
principalmente no combate à Covid-19. O Ministério da Saúde não pode falar nada porque o presidente acha ruim. Ele não pode recomendar que a pessoa fique em casa porque o presidente quer que as pessoas vão para a rua. Ele não pode recomendar que as pessoas não aglomerem porque o presidente vai e se aglomera. Ele não pode falar que é para ter cautela, para não abrir campos de futebol, academias, essas coisas de qualquer jeito, porque o presidente quer que abra. Afinal, Mandetta e Moro estão preparados para enfrentar Bolsonaro em 2022? São alternativas no espectro da direita? Quais os desafios terão pela frente para cativar o eleitorado? Sobre isso, eu converso agora com o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Como vai? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Bombig, claro, falar sobre eleições, eu brinco que é igual as placas tectônicas, né? Estão sempre se movendo e acho que a classe política um pouco também se mobiliza sempre no próximo pleito. A gente tem eleições municipais nesse ano, mas sabemos que há movimentações também para o cenário de 2022. O que já chamou a atenção, e queria te ouvir, sobre essa divisão e briga pelo espaço do eleitor de direita. Temos 2 ex-ministros do governo Bolsonaro que já tentam capitular um pouco esse protagonismo. Um é mais óbvio, que é o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outro que já é mais acostumado a disputar eleições, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que inclusive tem feito declarações que gostaria de formar uma chapa com o Sérgio Moro. Queria ouvir um pouco da sua análise, claro, de antemão, reforçando isso que eu disse aqui no começo. Ainda é cedo, estamos apenas em 2020, ainda são os primeiros cheiros aí do cenário para 2022, mas há tendências que acho que a gente pode atestar do que poderá ser a cara dessas próximas eleições presidenciais. Bombig? Sem dúvida. O primeiro ponto é, desde 89, né, quando a gente teve a volta das eleições diretas para presidente, os brasileiros, como você bem pontuou, então, como os norte-americanos, né? Uma eleição termina num dia, sai o resultado delas, né? Anuncia-se o novo presidente e no dia seguinte já estamos discutindo cenários para a sucessão dele, para outra eleição, porque isso é natural quando você tem essa experiência, né, da eleição direta para presidente, é o cargo mais importante e aos poucos os brasileiros foram percebendo que 4 anos não são tão longos assim e que as eleições não se definem da noite para o dia. Elas são, na verdade, uma continuidade, né, um processo, uma longa caminhada, uma candidatura, né, a menos de quem esteja no poder e possa disputar a reeleição, dessa vez no caso do presidente Bolsonaro, né, até já disse que é candidato e tudo mais, as demais candidaturas, como você bem observou, elas vão sendo construídas no dia a dia, reforçando imagens, apontando ideias e tudo mais. Então, nesse sentido, de imediato, nesses 2 nomes que a gente está discutindo aqui, o Moro ainda é um nome muito identificado com o grande trabalho da Operação Lava Jato entre 2014 e 2018. Ele foi peça muito importante nesse cenário, ele esteve à frente dessa operação em Curitiba. Para 22, você percebe que já vai ter um tempo já, né? E o Mandetta, a própria Lava Jato, né, continuando aqui um pouquinho no Moro, a própria Lava Jato já não é mais a mesma, né? Tá? Contestações da Lava Jato, ela vem perdendo impulso, ela tem problemas no próprio Ministério Público. E o Mandetta, nós estamos ainda tentando entender quais serão os efeitos da pandemia da Covid-19 na política. O Mandetta, de fato, reuniu um capital político grande ao ter sido muito firme no curto período em que ele esteve à frente do Ministério durante a pandemia. Ele foi muito firme em dizer que a doença era, de fato, muito grave, que a pandemia precisava ser combatida. Ele foi muito transparente na divulgação de informações. Ele foi muito enfático na defesa da ciência contra o vírus, né? Acabou sendo demitido pelo Bolsonaro justamente por tudo isso. Mas como é que isso vai estar em 22, né? Será que ainda teremos essa memória? Será que ele será lembrado como um ministro que lá atrás indicou um caminho que foi correto? Eu acho que ainda é muito cedo. Eu, se tivesse que avaliar estou avaliando neste momento, ainda acho o Moro um nome mais consistente do que o Mandetta. Mas o Moro sofrerá o desgaste de permanecer fora do governo. A coluna do Estadão mostrou um levantamento muito interessante por ocasião dos 3 meses do Moro fora do governo, completados recentemente, dia 24. Dia 24 agora,
deste mês de julho, completou os 3 meses do Moro fora do governo. O Moro perdeu muito embalo nas redes sociais. Ele não parou de crescer, mas ele cresce num ritmo muito mais lento do que ele crescia quando estava no governo. Ou seja, essa é uma prova irrefutável, é uma prova cabal de que a direita se dividiu. Ele perdeu embalo, o Bolsonaro não perdeu muito embalo em rede social, mas também sofreu o desgaste da imagem. Então, num primeiro momento, esse rompimento entre os dois, Bolsonaro e Moro, acabou sendo prejudicial para os dois. Eu acho que o Mandetta, neste momento, está botando famoso, bota um sarrafo alto, mas ele pode dar uma baixadinha. Eu ainda acho que o Mandetta é um vice dos sonhos do Democrata, do partido dele, o DEM, para ser vice do Dória, para ser vice do próprio Moro, para ser vice do Huck, para ser vice de alguma candidatura de centro-direita aí, né? Até achei esse movimento dele dizer assim, se o Moro quiser ser meu vice, ele seja, porque eu não serei, é típico de quem quer ser vice. Já vi muito isso na minha vida. Ô Bombig, para além dos nomes, olhando como cenário e como tendência, né, e pelas experiências recentes das últimas eleições, a gente pode dizer, não sei se no Brasil a gente teve um pêndulo tão evidente de alternância de poder, acho que não, entre esquerda e direita, mas a gente pode dizer que o pêndulo ainda estará para o lado, até por essa discussão que a gente está tendo, aparentemente a direita continua dominando o debate político junto com o eleitor, a esquerda ainda enfrenta resistências e dificuldades, não sei se por conta do Lula e do PT, para voltar a ter protagonismo, Bombig? Você tocou agora a questão central, né? Tocou o nervo exposto do momento da análise política no Brasil. Se essa pergunta me fosse feita antes do dia 15 de março, não, mas antes do dia 1 de março deste ano, com certeza eu te diria que a onda da centro-direita ainda estava muito forte e seria difícil para a centro-esquerda conseguir alguma coisa nas eleições de 22. Mas a pandemia da Covid-19, os efeitos dela na política ainda estão só começando. Já tem muita gente mudando o discurso. Por exemplo, o discurso da economia, né, que era de um Estado mínimo, que ajudou a eleger o Bolsonaro. Vamos pensar que o país, no período dos 2 anos do Temer e o primeiro do Bolsonaro, nós tivemos uma reforma da Previdência, nós tivemos um ajuste forte de contas, de equilíbrio, ajuste fiscal, e você teve o desejo do eleitor na eleição de 16, em São Paulo, principal cidade do país, maior capital do país, elegeu o Dória, e depois de 18 elegeu o Bolsonaro, ambos com um discurso muito liberal, né, economicamente. Então, até então, o que as pesquisas vinham captando era ainda um desejo do eleitor brasileiro dessa onda conservadora nos costumes e liberal na economia permanecer até 22. A pandemia, ela é uma coisa assim que ainda não conseguimos entender. Por exemplo, qual o estado que nós vamos herdar dessa pandemia, do pós-Covid, né, seja lá quando ele começar? Provavelmente vai ser um estado combalido, né, nas finanças, mas ainda precisando ajudar demais os cidadãos, que estão mais combalidos ainda. Então, de alguma forma, a centro-esquerda, não só no Brasil, no mundo todo, eu entendo que ela apareceu para ela uma janela de oportunidade. É até estranho falar isso, porque parece que eles estão comemorando, e não é nada disso, não estou dizendo nesse sentido. Uhum. Mas você pode ter uma predisposição, vamos dizer assim, para que as pessoas voltem a olhar o discurso da centro-esquerda com alguma atenção, o que eu não conseguia ver até então. Era, não quero saber de esquerda, não quero saber de Estado mínimo, quero trabalho, quero, sabe, quanto menos o Estado me incomodar, quanto menos me cobrar de imposto, melhor. Eu acho que agora pode dar uma mudada. A partir de 21, nós vamos conseguir mais ou menos construir esse cenário que sai. Eu ainda entendo que, sim, a disputa neste momento se dá na centro-direita, mas o PT é muito forte ainda, né? Uhum. Apesar de algumas titubeadas do ex-presidente Lula, né? Parece que perdeu um pouco a mão quando saiu lá do cárcere em Curitiba, não quer assinar manifestos de união da esquerda. Ele entende o PT como um player que eu acho que o PT não é mais. É óbvio que é um player muito importante, foi pro segundo turno e tudo mais, mas ainda não é mais aquele partido que diga, quem quiser vem comigo, eu não vou com ninguém. Não acho que seja assim. Tanto que essa não é a postura do ex-prefeito Fernando Haddad. O Haddad está tentando construir alternativas, conversando com gente que pensa mais ou menos como ele. Então eles serão, de fato, um ator muito importante. E acho que assim, aquilo que a gente vem falando há muito tempo, talvez esteja amadurecendo no Brasil a construção de uma candidatura de centro, principalmente centro-direita. Esse movimento recente do descolamento do DEM e do MDB do Centrão, por exemplo, os dois juntos têm muita força na Câmara, né?
E eles podem estar com Dória, eles podem estar com o Huck, que são candidaturas, o jeito com que eles conversam. Eu sei que o Huck conversa muito bem com o Maia conversa muito bem com o João Dória. Então, se o centro não se fragmentar como se fragmentou em 22, a gente pode ter, de fato, também uma força de centro muito forte nas eleições de 22. A eleição desse ano, ela será muito importante, mas eu acho que o grande teste das eleições desse ano seriam 2. Um era, vamos ver a força do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, seja por uma estratégia política, ou simplesmente porque ele fez tudo errado, saiu do partido, não conseguiu botar o outro em pé, talvez ele não consiga mensurar, né? Neste momento o Bolsonaro não tem candidato nas principais capitais do país, né? Quem é o candidato do Bolsonaro em São Paulo, né? Ainda não tem. E o outro teste está valendo ainda, que é o teste da união das esquerdas. Né? Se as esquerdas se unissem para ter candidatos fortes no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e tudo mais, e essa união demonstrasse algum vigor, alguma vitalidade, eu acho que ela sairia fortalecida para 22. E bom, Big, para a gente fechar, o que você pode falar para a gente sobre outros dois players cotados aí a buscar votos e tá nessa disputa em 2022, nesse espectro da centro-direita? Me refiro ao governador de São Paulo, João Dória, e o apresentador de TV, Luciano Huck. E aí, bom, Big? O Dória fez uma aposta, ele antagonizou, ele virou o grande antagonista do Bolsonaro nessa crise, né? Desde o início, ele virou as costas para o passado bolsonarista dele, né, da famosa chapa Bolsodória, foi para a oposição ao presidente e começou a fazer exatamente tudo diferente do que o Bolsonaro fez no combate à pandemia, o Dória fez. Então, se o Bolsonaro falava que a cloroquina é boa, o Dória falava, não, tô com a ciência. Né? Tem várias ações que são uma diferente. Ele é o antagonista hoje do Bolsonaro. Isso vai dar certo? Primeiro, assim, precisamos saber, né, como é que vai terminar a crise sanitária em São Paulo. Também ainda não acabou. São Paulo está com dificuldade para abrir escolas, muito provavelmente não abrirá mais na data prevista, que é 8 de setembro, está com dificuldade para controlar o avanço no interior, mas ele se colocou como antagonista do Bolsonaro. E é uma estratégia que agora está clara. Ele jogou as cartas dele à mesa ali, vai ser uma candidatura de centro-direita, mais para a direita, mais diferente do Bolsonaro. Né? Dizendo, aqui é outra história, eu respeito a ciência, instituições democráticas e tudo mais. O Huck, não são poucos analistas, eu não sei se eu me incluo entre eles ou não, mas o Huck deu uma submergida muito grande na pandemia. Eu já vi gente dizendo assim, olha, fez bem. Fez bem, ninguém vai sair bem nesse negócio. Eu vi muita gente boa, viu? Não sou eu, não. Aí a gente que sabe muito mais do que eu, assim, marqueteiro de campanha, cientista político, gente que trabalha com pesquisa, dizendo, olha, ninguém sairá bem da pandemia. Você vai ter gente que vai sair mais combalido e outros em pé ainda para a batalha eleitoral. Então ele fez bem, ele submergiu e lá na frente ele reaparece, fala de recuperação, fala de alguma coisa, ele acha um discurso de campanha. E também gente que eu respeito muito dizendo, já ficou para trás. Não quis se colocar no debate, se omitiu, não acho que talvez esse termo seja um pouco pesado, mas enfim, não quis se colocar no debate, isso já causou problemas e não é mais um player importante para 2022. Né? Então, no caso do Huck, só o tempo mesmo dirá se essa estratégia dele, que eu acho de fato que ele submergiu, ele está fazendo, aliás, uma série fantástica de entrevistas para o Estadão, muito boas, mas é uma outra coisa, né? Ele não está deixando de participar, de botar ideias, aliás, bastante proposições nessa crise, mas não está entrando como um Moro, Dória, Bolsonaro, Haddad e o Mandetta estão no ringue, né? Estão no ringue, estão trocando tapas já. Né? Um vai pro Twitter e fala uma coisa, outro vai pro Twitter. Isso. Exatamente. O Huck não, né? O Huck tá de fora olhando a briga. Se isso vai ser bom ou ruim, o tempo vai dizer. O que nós temos hoje é isso, né? Assim, um candidato bem à direita colocado, que é o presidente Jair Bolsonaro. É muito difícil tomar o lugar dele à direita. Cabo Daciolo esse ano vai ter que se superar para construir uma candidatura mais à direita do que o Bolsonaro, né, em 22. E à esquerda, o PT, com a candidatura colocada do Fernando Haddad. Aí você vai tendo as colorações conforme você vai caminhando para o meio. E, assim, acho que a campanha presidencial no Brasil está colocada e já começou. Nunca vi uma campanha, se ela já era antecipada no anterior à pandemia, no pós-pandemia, então, eu acho que ela já está dada, ela está colocada. Não estou dizendo que vão ser esses candidatos, não estou dizendo que quem está bem hoje vai continuar a estar lá na frente, mas quem quiser ser presidente do Brasil
tem que começar, no máximo ali em janeiro de 21, a apresentar um projeto de país. Uma ideia de país que seja, né, por enquanto, que eu estava falando agora. Agora ainda é ringue, todo mundo se estapeando, tarará, mas a partir de 21, muita gente boa com quem eu converso, que entende muito disso, precisa se apresentar um projeto de país, ideias, soluções, projetos, porque os brasileiros estarão todos precisando muito de uma esperança ao menos. E a eleição, a gente sabe, sempre é esperança. A eleição ganha aquele que convenceu o eleitor de que a vida dele será melhor. Quase sempre, hein? Outro dia a gente fala de 18, que pode ter sido um ponto fora da curva. Muito bom. Sensacional. Gente, esse é Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, gentilmente participando aqui do nosso programa, do nosso podcast. Obrigado, viu, Bombig? Obrigado a você pelo convite. Sempre uma honra. Obrigado. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.